A invenção da roda, ocorrida por volta de 3500 A.C., representa um dos marcos mais transformadores e fundamentais na longa e complexa tapeçaria da história humana. Este evento singular não foi apenas um avanço tecnológico, mas o catalisador para uma série de revoluções que remodelaram sociedades, economias e a própria percepção humana do mundo. Contrariamente à crença popular, a aplicação inicial da roda não foi para o transporte de pessoas ou mercadorias. As primeiras evidências arqueológicas sugerem que a roda surgiu primeiramente como uma ferramenta para oleiros na Mesopotâmia, a terra fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Imagine um artesão habilidoso, percebendo que um disco giratório poderia permitir a criação de potes de cerâmica com uma simetria e velocidade antes inatingíveis. Esta roda de oleiro, um disco horizontal girado manualmente, permitiu a produção em massa de recipientes de argila, essenciais para o armazenamento de grãos e líquidos. O domínio desta técnica foi crucial para o desenvolvimento das primeiras cidades-estados sumérias, como Uruk e Ur. Somente séculos depois, por volta de 3200 A.C., a roda foi adaptada para o transporte, uma inovação que exigiu um salto conceitual significativo. O verdadeiro desafio não era conceber a roda em si, mas sim o conceito do eixo e da roda funcionando em conjunto. A invenção da roda com raios, por volta de 2000 A.C., na Anatólia, foi uma melhoria revolucionária que tornou os veículos mais leves e rápidos. A biga de guerra, puxada por cavalos velozes, tornou-se a arma suprema nos campos de batalha do mundo antigo, do Egito à China. A roda transformou o comércio, permitindo que caravanas de mercadores transportassem grandes volumes de mercadorias por longas distâncias. Rotas comerciais, como a Rota da Seda, tornaram-se viáveis em uma escala muito maior, conectando civilizações e promovendo a troca de ideias, tecnologias e culturas. A agricultura também foi profundamente impactada pela roda. Arados com rodas permitiam cultivar solos mais duros e pesados, aumentando a produção de alimentos e sustentando populações crescentes. Moinhos de água e de vento, utilizando a roda como mecanismo central, surgiram para moer grãos, irrigar campos e fornecer energia para diversas atividades artesanais. A roda tornou-se um componente essencial na construção, facilitando o movimento de pedras pesadas e materiais para a edificação de templos, pirâmides e aquedutos. Curiosamente, as grandes civilizações das Américas, como os maias, astecas e incas, não desenvolveram a roda para transporte, apesar de seu avançado conhecimento em outras áreas. Eles conheciam o princípio da roda, como evidenciado por pequenos brinquedos de animais com rodas encontrados em sítios arqueológicos, mas nunca o aplicaram em larga escala. A ausência de animais de tração adequados e o terreno montanhoso e de selva são frequentemente citados como possíveis razões para essa anomalia histórica. A roda não é apenas um objeto físico, ela se tornou um poderoso símbolo cultural e filosófico. Em muitas tradições espirituais, como no budismo e no hinduísmo, a roda, Dharma Chakra e Samsara, simboliza o ciclo de nascimento, morte e renascimento. A expressão reinventar a roda tornou-se um idioma universal para o esforço desnecessário de duplicar um trabalho que já foi feito. Da roda de madeira maciça aos pneus de alta performance dos carros de corrida moderna, a evolução da roda espelha o progresso tecnológico da humanidade. A simplicidade de seu conceito desmente a profundidade de seu impacto. O mundo moderno seria inimaginável sem ela. Cada viagem que fazemos, cada produto que consumimos e grande parte da energia que usamos dependem, de alguma forma, dessa invenção milenar. Com o transporte facilitado, as comunidades puderam crescer, se interconectar
e formar redes complexas de dependência e cooperação. A disseminação da própria invenção da roda foi um processo lento, irradiando-se da Mesopotâmia para o Vale do Indo, Europa e China ao longo de milênios. A roda mudou a guerra não apenas com a biga, mas também com a logística, permitindo o abastecimento de grandes exércitos em campanha. A construção de estradas tornou-se uma prioridade para impérios que dependiam do movimento rápido de tropas e informações. Pense no Império Romano, cuja vasta rede de estradas era a espinha dorsal de seu poder administrativo e militar, tudo possibilitado pela roda. A roda também revolucionou a comunicação, com mensageiros em veículos com rodas capazes de cobrir vastos territórios muito mais rapidamente. Na esfera doméstica, a roda encontrou aplicações em dispositivos como o torno de fiar, acelerando a produção de têxteis. Até mesmo a extração de água de poços foi facilitada por sistemas de roldanas, uma aplicação direta do princípio da roda. A invenção da roda demonstra a capacidade humana de observar o mundo natural e aplicar seus princípios para resolver problemas práticos. A transição de um objeto que gira em um lugar, roda de oleiro, para um objeto que gira para se mover, roda de carroça, é um exemplo brilhante de pensamento inovador. A padronização de eixos e rodas foi um passo crucial para a manutenção e reparo de veículos. Sem a roda, a arquitetura monumental de muitas civilizações antigas teria sido simplesmente impossível de realizar. A roda deu à humanidade um novo domínio sobre a distância e o tempo, encolhendo o mundo de forma eficaz. Ela impulsionou a urbanização, pois as cidades podiam ser abastecidas com alimentos e recursos de um interior cada vez mais distante. O conceito da roda é tão fundamental que o ensinamos às crianças em seus primeiros anos de educação. O desenvolvimento de rolamentos de esferas, reduzindo o atrito entre a roda e o eixo, foi outro salto quântico em eficiência. A roda está no coração da Revolução Industrial, das rodas dentadas das máquinas a vapor às rodas dos primeiros trens. Hoje, rodas microscópicas são projetadas para nanomáquinas, mostrando que o princípio continua relevante nas fronteiras da ciência. A história da roda é, em essência, a história da mobilidade humana e da nossa incessante busca por superar limites. Ela nos permitiu explorar nosso planeta, colonizar novos territórios e construir impérios vastos e duradouros. A roda é um testemunho silencioso da engenhosidade, da perseverança e do desejo inato da humanidade de ir mais longe e mais rápido. Ela transformou a paisagem, com estradas cortando florestas e desertos onde antes havia apenas trilhas. A roda alterou fundamentalmente a relação da humanidade com o atrito, transformando-o de um obstáculo em uma força controlável. Sua invenção foi provavelmente um processo gradual, com muitas tentativas e erros ao longo de gerações. A roda é um exemplo perfeito de uma tecnologia habilitadora, que abre a porta para inúmeras outras inovações. O impacto psicológico de poder se mover mais rápido do que os próprios pés deve ter sido profundo para os primeiros humanos. Ela permitiu que as comunidades escapassem de desastres locais, como secas ou fomes, migrando para terras mais prósperas. A roda não foi uma invenção única, mas provavelmente surgiu de forma independente em diferentes lugares, embora a Mesopotâmia tenha a evidência mais antiga. A roda deu origem a novos ofícios, como o do carreteiro, especializado na construção e manutenção de rodas e carroças. A simetria e o movimento perpétuo sugerido pela roda têm fascinado matemáticos e filósofos por séculos. A roda é tão onipresente em nosso ambiente construído que muitas vezes nos esquecemos de sua existência e importância. Refletir sobre a invenção da roda é refletir sobre a própria natureza do progresso humano. A roda é o começo da engenharia mecânica, um campo que continua a impulsionar nosso mundo. Cada volta de uma roda, seja em um brinquedo infantil ou em uma turbina de avião, é um tributo àquela ideia genial de 3.500 AT.
A roda não apenas moveu corpos e bens, mas também moveu mentes, expandindo horizontes e possibilidades. O som de rodas em movimento tornou-se a trilha sonora do comércio, da guerra e da exploração por milênios. A invenção da roda nos ensina que as maiores revoluções muitas vezes começam com as ideias mais simples. A necessidade de estradas melhores para acomodar as rodas impulsionou a engenharia civil e o planejamento urbano. O atrito, antes um inimigo do movimento, foi domesticado e colocado a serviço da humanidade através da roda. A roda democratizou o transporte em um grau antes inimaginável, embora inicialmente fosse um luxo para a elite. O eixo fixo com rodas giratórias foi uma configuração comum, mas o eixo giratório com rodas fixas também foi usado. A lubrificação dos eixos com gordura animal foi uma inovação crucial para reduzir o atrito e o desgaste. O desenvolvimento de um aro de metal ao redor da roda de madeira aumentou drasticamente sua durabilidade e vida útil. A roda é um objeto tão perfeito em sua forma geométrica que inspirou conceitos de divindade e ordem cósmica. A roda permitiu o surgimento de exércitos maiores e mais complexos, alterando a escala da guerra para sempre. A combinação da roda com a domesticação do cavalo e do boi criou uma sinergia que impulsionou o desenvolvimento humano. A roda é um componente fundamental em quase todas as máquinas complexas, desde um relógio de pulso até um acelerador de partículas. A imagem de uma roda quebrada tornou-se um símbolo de desastre, falha ou interrupção do progresso. A roda representa a capacidade humana de criar ferramentas que estendem as habilidades de nossos corpos. O movimento circular da roda está em contraste direto com o movimento linear da maioria dos seres vivos, uma distinção fundamental. Pode-se argumentar que a roda é a invenção mais importante de todos os tempos, devido ao seu impacto multiplicador. Ela nos ensinou sobre a eficiência, a vantagem mecânica e os princípios fundamentais da física. A roda é um exemplo primordial de como uma única ideia pode alterar permanentemente o curso da história. A história da roda é uma jornada contínua de inovação, desde a madeira até a borracha, o aço e os compósitos de carbono. O conceito de roller é mais antigo que a roda, mas foi a roda que o transformou em uma tecnologia confiável. A roda não apenas facilitou o movimento horizontal, mas também o movimento vertical, através de guindastes e polias. A simplicidade elegante da roda esconde a complexidade de seu impacto em todas as facetas da vida humana. A roda é a prova de que uma ideia não precisa ser complexa para ser revolucionária. Seu legado duradouro é uma prova do poder da engenhosidade humana para superar os desafios do ambiente natural. A capacidade de transportar água em grandes quantidades usando veículos com rodas foi vital para o crescimento de assentamentos longe de fontes de água diretas. Pontos de ar. A roda com raios não apenas era mais leve, mas também absorvia melhor choques, proporcionando uma viagem mais suave. A velocidade proporcionada pela biga, com rodas raiadas, mudou as táticas de caça, permitindo a perseguição de presas rápidas em planícies abertas. O desenvolvimento de eixos giratórios permitiu manobras mais fáceis, pois as rodas podiam girar em velocidades diferentes nas curvas. A roda transformou o lixo em recurso, permitindo que os resíduos fossem transportados para fora das cidades, melhorando o saneamento. O uso da roda em brinquedos em culturas que não a usavam para transporte sugere uma barreira cultural ou prática, não conceitual. A roda se tornou uma metáfora para o progresso, com a expressão manter a roda girando significando continuar o avanço e a produtividade. A invenção da roda pneumática, por John Boyd Dunlop, em 1888, revolucionou o conforto e a velocidade do transporte rodoviário. A roda é um elemento tão fundamental que sua ausência em um cenário de ficção científica ou fantasia é uma escolha de design deliberada e significativa.
A matemática do círculo. Pi, massa no descer, o promoção de ma, o rotsi, é intrinsecamente ligada à roda. A perfeição de seu movimento depende dessa constante universal. Ponto. A roda permitiu o desenvolvimento da artilharia móvel, como catapultas e arietes montados sobre rodas, mudando as táticas de cerco. A roda d'água não apenas moía grãos, mas também alimentava foles de forjas e martelos de forja, automatizando o trabalho pesado. A exploração espacial moderna depende de rodas, desde os rovers que exploram Marte até as rodas do veículo transportador que move foguetes para a plataforma de lançamento. A roda é um dos poucos conceitos que a humanidade provavelmente levará consigo para as estrelas, não importa quão avançada nossa tecnologia se torne. A invenção da roda foi um ato de libertação, libertando a humanidade da tirania da geografia e da limitação de seus próprios corpos. O movimento suave e contínuo da roda inspirou a busca por movimentos perpétuos, um sonho que cativou inventores por séculos. O desenvolvimento do freio foi tão importante quanto o da própria roda, introduzindo o conceito de movimento controlado. A roda facilitou a coleta de impostos e a administração de grandes impérios, pois os funcionários podiam viajar e supervisionar territórios distantes. A roda é um símbolo da interconexão global. O mundo moderno funciona sobre um sistema invisível de rodas em movimento. Da primeira roda de oleiro à roda de um carro elétrico, a busca por eficiência e funcionalidade tem sido uma constante. A roda nos ensina que, às vezes, a maneira mais eficiente de avançar é girar em torno de um ponto central. O som de uma mala de rodinhas em um terminal de aeroporto é o descendente direto do som da primeira carroça suméria. A roda é um amplificador de força, permitindo que uma única pessoa ou animal mova cargas muitas vezes seu próprio peso. A padronização dos eixos permitiu o comércio de veículos e peças, criando uma das primeiras indústrias de manufatura. A jornada de 5.500 anos da roda, desde a argila até o cosmos, é uma das histórias mais épicas da engenhosidade humana. O impacto ambiental da roda, através da construção de estradas e do transporte massivo, é uma parte complexa de seu legado. A roda permitiu o desenvolvimento de bibliotecas itinerantes e teatros móveis, disseminando cultura e conhecimento. O mecanismo de um relógio, baseado em rodas e engrenagens, nos deu o domínio sobre o tempo, assim como a roda nos deu o domínio sobre o espaço. A suspensão, desenvolvida para suavizar o passeio em veículos com rodas, é uma área de inovação contínua até hoje. A roda é uma tecnologia tão fundamental que transcende a cultura, a linguagem e o tempo. Cada bicicleta, carro, trem e avião é um monumento móvel a essa invenção ancestral. A roda nos deu a liberdade de escolher onde viver, trabalhar e explorar, redefinindo o conceito de lar. A simplicidade da roda é sua maior genialidade. Um círculo girando em torno de um centro. Uma ideia que colocou o mundo em movimento.